Saudações. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis, mas não novos. Esta nova onda de perseguição à humanidade tem como objetivo desestruturar as instituições como estados e as instituições como pessoas. A primeira onda, podemos relembrar, 11 de setembro, nos tirou alguns direitos individuais. E as pessoas, elas concordaram em perder os direitos em nome da proteção do Estado. Essa segunda onda, que podemos chamar de 11 de setembro ampliado, ela tem o mesmo objetivo: tirar do indivíduo o seu direito de defesa, o seu direito de consciência. Teve uma cena que eu vi os policiais escorraçando as pessoas da praia com gritos, e aquilo me fez muito mal. Porque não que as ações estivessem corretas, mas aquelas ações demonstravam claramente que o indivíduo perdeu a sua individualidade. Em nome de um bem maior, se sepulta o direito de consciência. Outro assunto que nos chamou a atenção nos últimos dias foi a decretação de uma cidade aqui na região, São Bernardo do Campo, de que multaria os idosos que saíssem inadvertidamente à rua. E se multaria a população. Isso provocou uma resposta imediata do Ministério Público, que aboliu tal lei. Não se deve proibir as pessoas de ir e vir. Perceba que a resposta da nossa liberdade está nas mãos dos juízes. Ora, eles nos favorecerão como indivíduos, e ora, eles ajudarão o braço do Estado. Ou seja, conquanto estejamos vivendo em tempos difíceis, conquanto a mensagem que circula pela mídia é de união, e agora sim teremos solidariedade, é justamente o contrário. Esse tempo é tempo de desunião, é tempo de preparação para a guerra. Mas o nosso desafio, quando se fala em Apocalipse, quando se fala em desenrolar da história, o nosso desafio é passar isso ao nosso povo e ao povo em geral, sem sem antecipar as crises. A Ellen White nos adverte claramente de que não devemos antecipar as angústias. Então, considerando que ela escreveu isso há 100 anos atrás,
naquela época já havia uma preocupação de não antecipar as angústias, de modo a não colocar o nosso povo em um torpor geral, o que provocaria uma inanição e fatalmente a a imprestabilidade das pessoas como agentes dos últimos dias. Bem-vindos ao estudo do livro Eventos Finais. O livro, observando o título dele em inglês, ele fala sobre os últimos dias. E é isso que é. O livro Eventos Finais, ele traz o panorama dos últimos dias. E Ellen White, a profeta moderna, ela fala nos primeiros capítulos, como introdução, o primeiro capítulo, que pode ser considerado uma vigorosa introdução, ela diz 3 coisas que poderiam ser as mais importantes para nós que vamos começar esse estudo agora. Primeiro, os eventos finais eles estão revelados nitidamente nos capítulos. Ela cita o 11 e o 12, e nós poderíamos incluir nesses capítulos o 9 e o 10, para que se o quadro fique mais completo em nossas memórias. Graças a Deus acabamos de estudar, né? Então o conselho profético ele está sendo seguido. Acabamos de estudar os livros, o livro de Daniel, e isso colocou diante do povo, né? No primeiro momento diante do povo da igreja, e depois vamos espalhar isso para o mundo. Isso nos colocou a par dos eventos finais, né? Ou como sugere o título original, os últimos dias. É isso, estamos vivendo os últimos dias. Então, primeiro ponto, Ellen White se preocupa em determinar ao povo, olha, quando se fala em eventos finais, volte seus olhos para os livros de Daniel e Apocalipse. Em Daniel, nós vamos observar os capítulos 11 e 12. E eu gostaria de acrescentar o capítulo 9 e o 10. Lá no final, lá no meio do livro, eu estava olhando, um dos elementos de enfrentamento desses eventos finais é colocado num capítulo especial. Depois os irmãos vão poder antecipar isso. Está lá na página 65, onde ela fala sobre a oração e sobre o jejum. O jejum deve ser uma arma incorporada na luta desses últimos dias. Então, o jejum entendido como extensão da oração. Por isso que nós acrescentamos o capítulo 9 de Daniel, porque ele fala da oração. A oração como poder intercessor, né? A oração como resposta humana aos anseios de Deus. Então, Deus anseia por nós. E a oração ela é uma resposta do homem dizendo, estou aqui. E o jejum é uma extensão da oração, porque a oração é a comunicação com Deus e o jejum é o abrir do corpo a Deus. Enquanto quando eu oro, eu falo com Deus,
Quando eu jejuo, eu digo: Senhor, estou aqui. Eu me coloco em suas mãos como dependente. Muito bem, primeiro ponto já foi observado. O segundo ponto, o segundo ponto é que o anjo acompanhante de Ellen White, ele fala assim, ó, em uma das passagens, observem que essa é a mensagem mais importante agora dos últimos dias. E ele fala, a mensagem é a mensagem do terceiro anjo. Então nós já somos direcionados ao Apocalipse. E a terceira mensagem dos anjos, ela diz o quê? Ela diz que precisamos viver em santidade diante de Deus. Porque o terceiro anjo, ele conclama os santos a continuar se santificando. E ele adverte que os ímpios continuarão em suas impiedades. Então, esse seria o segundo ponto. As três mensagens angélicas, elas precisam ganhar novo tom nesses momentos, nova ênfase. Então, esse poderia ser o terceiro ponto. Então, o segundo ponto. Então, nós vamos estudar Daniel, e Daniel nos convida a nos prostrarmos diante de Deus em adoração. E o segundo ponto é nos apegarmos às três mensagens angélicas, né? E sobre isso eu gostaria até de indicar um livro, fugiu o nome agora do livro, mas depois eu prometo publicar aqui. O nome desse livro é Alberto Tim. Ele faz um livro cujo nome é As Doutrinas Bíblicas e o Santuário. Não me lembro agora. Mas esse autor, ele faz o quê? Ele faz uma ligação de todas as doutrinas adventistas com o santuário. Tem até uma ilustração, é como se um barco, né, como se um barco navegando pelo mar, e esse seria o santuário. E os salva-vidas, aqueles pneus, aquelas objetos de borracha colocados em torno do navio, seria cada uma das doutrinas, ou seja, a, a terceira mensagem angélica, ou as três mensagens, né? A terceira como mais importante, mas as três mensagens, elas, elas precisam elas precisam estar em nós como prática diária. Isso é importante. Então, nós precisamos compreender que o santuário é o assunto que tem que ser exposto ao nosso povo, primeiramente, e depois ao mundo, né, como ilustração. Muito bem, esse vídeo está ficando muito grande, já se vão vários e vários minutos. Agora, o terceiro ponto importante desse capítulo introdutório, né, dos eventos finais. Vamos agora para o terceiro ponto. O terceiro ponto, muito importante no estudo dessas profecias, desses livros modernos, é seguir o que o profeta disse. Ele disse: tocai a trombeta em Sião. Então, demos o alerta de que a guerra vai começar, a guerra já começou, e cabe a nós o vigia, o povo de Deus é o vigia, então cabe a nós
dar esse alerta primeiramente à igreja e depois ao mundo. E a profetisa Donna White, ela diz assim: precisamos dar o sonido certo à trombeta. Ou seja, não vamos fazer muito alarde ao ponto de deixar os soldados, os atuadores estagnados, e também não podemos ser muito isso é assim, é só mais um capítulo da história. Não. Nós precisamos dar o sonido correto à trombeta. E isso é o que precisamos falar. Então, ao estudar um livro como esse, Eventos Finais, nós precisamos entender que este é mais um sonido de todo um grande sonido. Porque a nossa mensagem, a mensagem adventista, ela é um grande sonido. E ao se fazer essas compilações, e os escritores se debruçam e pegam passagens de vários livros. Então, é isso. O terceiro ponto que poderia ser destacado nesse primeiro capítulo é que precisamos compreender com exatidão as coisas faladas pela profeta e, e, e as soluções tomadas pela igreja. Então, quando se vê essa publicação e se percebe que ela está chamando para várias outras publicações, isso é o tocar do instrumento no dia a dia. Como a profeta diz, ela fala, essas mensagens precisam ficar diante do povo. Então, quando se publica e republica cada nuance da trajetória final, dos eventos finais, quando se publica cada nuance disso, é justamente para manter o povo alerta. E nós, como estudantes da Bíblia, precisamos ler essas advertências como suporte para que nós, advertidos, ganhamos energia para advertir o nosso povo. Então é como se os debruçadores nos livros, nos estudos, é como se eles fossem vigias mesmos, e como se eles fossem a grande a grande muralha de proteção em torno da cidade. Então cabe a nós, como vigias, como alertas, dar o sonido correto. E eu acredito que o sonido correto neste momento é: sim, estamos no fim do tempo do fim, e, e isso nos deve pôr em alertas. Essa manifestação aí do vírus mortal que está assustando a todos, inclusive assustando até demais, porque o cristão não precisava ficar tão em pânico diante de uma notícia que é provocadora de pânico. Então entendam, o cristão ele deveria tomar posição diferente. O cristão deveria, tá certo, aceitar as normativas, né, municipais, estaduais, federais e internacionais,
mas sempre procurando pensar da causa para o efeito, porque as instituições elas só se preocupam com os efeitos, ela não se preocupa com a causa. E nós, como cristãos, sabemos que a causa disso tudo, a raiz de todos esses males, ela está nas próprias ações humanas. As nossas próprias decisões levam para esse perder de controle. Então nós precisamos nos preparar para esses eventos e estarmos confiantes de que Deus está no controle e que essa ação específica é um sinal do tempo do fim, porque homens estão desmaiando de terror. A gente vê na televisão homens desmaiando de terror. Então, quando os homens estão desmaiando de terror, é porque as coisas estão realmente aterrorizantes, não é? E isso deve servir para nós como sinal das advertências que Jesus disse. Quando vocês perceberem, quando vocês notarem que as coisas que Daniel profetizou estão acontecendo, esse é o momento de, eu diria nem colocar na nossa barba de molho, eu ia dizer isso, colocar na nossa barba de molho. Mas agora já está na hora de tirarmos a barba de molho, porque as coisas estão assim, é, estão terríveis, para dizer o mínimo. Mas a boa notícia de tudo isso é que Jesus, quando falou dos eventos finais, ele disse: quando vocês ouvirem tudo isso, erguei as vossas cabeças, porque a sua libertação está próxima. Então, quando observamos tudo isso, nós precisamos erguer nossas cabeças e, com muita coragem, dizer às pessoas: gente, isto é sinal de libertação. As pessoas serão acometidas, as pessoas morrerão, e ao morrermos, precisamos saber, precisamos ter certeza de que estamos sendo vítimas de uma grande conspiração mundial com nuances extraterrestres. Sim, porque os homens que praticam o mal, eles estão sendo fortalecidos por seres extraterrestres. É uma grande conspiração satânica. Então, Satanás é o líder, é o grande extraterrestre líder desse ataque à humanidade, porque ele quer matar o maior número de pessoas possível. E é uma guerra extraterrestre. Ela não é uma guerra individual, ela é uma guerra mundial. Ela importa destruição total. E aí haverá uma intervenção extraterrestre. E esse outro extraterrestre, quem é? É Jesus, que vai fazer uma intervenção divina. E essa intervenção ela tem como objetivo preservar o seu povo aqui na Terra. E o seu povo é aquele que olha para cima e fala: Senhor, eu estou oferecendo socorro. E esse povo, ele é o guardador dos seus mandamentos, e esse povo se, se prontifica à santificação.
Então a santificação é isso, é o viver constante com Cristo, é a tranquilidade da pombinha ali na penha, em meio à tempestade. Então, quando Deus disse a Moisés: fique aqui, Moisés, que eu vou passar diante de ti toda a minha bondade. E ele viu a bondade de Deus, mas não antes de perceber os tormentos e o barulho e a destruição. E a bondade de Deus foi preservá-lo. Então, ao sermos preservados diante das calamidades, ao sermos preservados diante das, das intempéries naturais e criadas pelo homem, nós precisamos olhar para Deus e aceitar a sua bondade em nossa vida. É isso. Isso é uma introdução aos eventos finais. Eu espero que você tenha sentido o desejo de perscrutar mais a fundo esse tema que é fascinante, esse tema que é a mola mestra da nossa igreja, porque nós estamos, como igreja, nós somos os detentores da profecia. Então nós somos, vamos dizer, tem aquele. Nós somos os detentores da profecia. E isso deve ser para nós um privilégio e uma responsabilidade muito grande. Por quê? Quando Deus dá pouco, ele cobra pouco. Quando Deus dá muito, ele cobra muito. E de nós, os adventistas do sétimo dia, ele deu muito. Então é provável que ele nos vai cobrar muito. E para isso nós precisamos mergulhar nos escritos, tanto de Ellen White, como os escritos proféticos dos últimos dias, né? Apocalipse, Daniel e outros profetas. E, e é isso. E colocar diante do povo. Esse vídeo ficou extremamente longo, mas eu prometo fazer um resumo escrito que não deve passar de 3, 4 linhas. Que o Senhor nos estimule ao estudo. Que isso seja o nosso deitar e o nosso levantar. Saudações.